A semana passada acabou muito agitada no que diz respeito aos professores EBTTs e à lei do piso. Seja nas redes sociais ou nos meus contatos pessoais, vários colegas que são professores da rede federal entraram em contato para saber o que eu tinha a dizer sobre os últimos acontecimentos. E visto que não foram poucas pessoas, eu resolvi dizer tudo o que eu penso. E o que eu penso não representa a ideia dos grupos de trabalho, mas sim uma opinião pessoal e uma análise jurídico-político de tudo o que está acontecendo. Então, primeira coisa que eu queria falar, qual foi o mote? O mote ocorreu semana passada, quando o doutor Marcos Feitosa Maciel, que representa o escritório Martorelli, ele foi entrevistado pelo Jornal Extra e falou que a lei do piso, ela é constitucional e ela deve atingir os professores da rede federal. E aí, em virtude desse comentário, pipocou em todos os grupos de WhatsApp um áudio de um representante do Senasef chamado Rafael Silveira. E eu vou reproduzir uma parte desse áudio que vou comentar nesse vídeo e outras partes vou comentar nos vídeos subsequentes. Então, vamos ouvir aqui. Bom dia, camaradas, companheiras e companheiros da base do Senasef. Aqui é o Rafael Silveira, coordenador da pasta de pessoal docentes da Direção Nacional. E estou gravando esse áudio, pois desde muito cedo do dia de hoje, né, dia 24 de abril, estamos aí recebendo a notícia de uma decisão do STF, entendendo que os professores federais, né, os docentes federais, também fazem jus ao piso nacional da educação. Antes de mais nada, né, pontuar que isso é uma luta histórica do Senasef. Né? O Senasef, durante anos, vinha brigando para que o VB, né, o vencimento básico, né, da nossa carreira, respeitasse ali o piso nacional da educação, que durante muitos anos não respeitava e parcialmente ainda não respeita. Conforme notamos aqui, o representante do Senasef, ele disse, é verdade que o Senasef já discute, ou pelo menos colocou na sua pauta lá no passado, a questão da lei do piso. E a pauta da lei do piso não foi foco do Senasef nas últimas greves, isso é fato, porque eu pertenço a um coletivo chamado Pisolistas, e o Senasef foi relutante a ingressar nessa pauta. Então, mas é verdade que o Senasef já ingressou com uma ação, essa ação teve êxito na primeira instância e foi para a segunda instância. E sobre essa ação, vale a pena a gente ver uma nota do próprio Senasef. Vejamos aqui a nota. Ó. A nota diz que a ação já teve o trânsito julgado do seu mérito. O que significa isso? Que a União não vai poder mais discutir essa matéria. A única questão que vai poder discutir é a sucumbência, ou seja, quanto a parte perdedora vai pagar para a parte ganhadora, especificamente pelos honorários advocatícios dessa área. Isso é sucumbência. Por sua vez, aqui a nota continua. Vamos ver o outro trecho da nota. Olha aqui. A nota sugere que ninguém mais ingresse com ação judicial para salvaguardar a segurança jurídica. Então, alguns apontamentos importantes. Apontamento número 1. Aquilo que o doutor Marcos Maciel disse está correto e, efetivamente, o escritório Martorelli, o escritório da doutora Claudiane aqui em São Paulo, o escritório Camargo Advogados também aqui em São Paulo, estão ingressando com ações. Isso é fato. E esses 3 escritórios que eu citei aqui não foi por acaso, porque o grupo Pisolistas debateu várias teses e repassou a esses escritórios. Então, esses escritórios detêm as teses debatidas ao longo da greve. Segunda questão, e aí eu preciso fazer uma ressalva ao que disse o senhor Rafael Silveira sobre o interesse do sindicato na questão da lei do piso. Isso eu não falo enquanto advogado e jurista. Isso eu falo enquanto estudioso da área de valorização docente há 14 anos, no qual, inclusive, meu doutorado de política e direito educacional foi só sobre plano de carreira. E, inclusive, teve um capítulo especial sobre a lei do piso. De verdade, se pegamos a história dos últimos 10 anos, a representação sindical não deu muita bola para a questão da lei do piso. Além disso, se a gente observa aqui, a própria nota sindical fala da possibilidade do cumprimento provisório de sentença. O que é cumprimento provisório de sentença? O cumprimento provisório de sentença é você falar, juiz, já tem trânsito julgado, não vamos mais discutir o mérito, vamos aplicar a lei do piso? O sindicato disse por meio de nota jurídica que poderia fazer isso. Mas por que não faz? Por que o sindicato, essa é uma dúvida, gostaria que eles viessem a público, por que eles falaram que pode o cumprimento provisório, mas não quer cumprir? O que obstaculariza, o que dificulta o cumprimento disso? Uma ação, na verdade, uma petição simples poderia viabilizar isso. Então, essa é a primeira questão. Será que estão usando, isso é uma conjectura, estão usando o nosso direito apenas como mais um elemento de barganha? No meu bolso seriam R$500, no mínimo, por mês. Outra questão importante no que diz respeito à lei do piso, diz respeito a essa tentativa da nota judicial cercear o direito de outras pessoas buscarem a justiça. Se vocês reparam aqui na nota, está falando que, olha, você ingressar com uma ação judicial vai prejudicar o princípio da segurança jurídica.
eu cito um outro princípio, o princípio constitucional do acesso à justiça. E talvez seja por isso que, por exemplo, quem me representa é o escritório Camargo, mas tem outros docentes aqui de São Paulo, representados pelo escritório da doutora Claudiane, tem o escritório Martorelli, todos escritórios idôneos. E esses escritórios, eles vêm com teses diferentes. Esses escritórios não estão apenas solicitando a implementação da lei do piso na etapa inicial. E é sobre exatamente isso. Uma interpretação minimamente controversa, que será o ponto do próximo item. Se você quiser saber, e o próximo item, digamos assim, ele é um pouco mais denso, porém vital, acompanha aí que já estou editando e logo, logo vou soltar. Aquele abraço.